Eu ouvi de um país onde tudo é feliz, terra de gozo puro e sem dor. Nele habita Jesus e de glória reluz, e não há lá velhice e temor. Lá não há dor, não há temor, nunca os jovens envelhecerão. E não há dor, não há temor, os remidos a Deus louvarão. Neste formoso lar, onde iremos morar, será tudo delícia e louvor. Os fiéis e leais, lá nos passos reais, para sempre verão o Senhor. Lá não há dor, não há temor, nunca os jovens envelhecerão. E não há dor, não há temor, os remidos a Deus louvarão. Bem, bom dia, a todos vocês que estão chegando nessa live nessa manhã. Que Deus abençoe profundamente a sua vida, sua casa, sua família. Sejam todos muito bem-vindos para mais um Manhãs com Esperança. Talvez você esteja nesse momento trabalhando, preparando o cafezinho para poder sair para o trabalho, ou simplesmente começando, mais um dia abençoado. Onde quer que você esteja, ou o que você esteja fazendo, eu quero dizer uma coisa muito importante. É muito bom ter você aqui. Fique comigo até o final. Hoje nós vamos conversar sobre uma história da Bíblia que fala de sede, mas não apenas da sede natural que nós sentimos no nosso corpo. Vamos falar de uma sede que muitas pessoas carregam dentro da alma. Mas antes dessa mensagem, antes da gente conversar sobre isso, vamos ouvir mais uma música juntos. É muito importante a gente iniciar o dia ouvindo louvores e louvando ao nosso Deus. Vamos ouvir mais um louvor. A batida do martelo cada vez se ouvia mais, o gemido muito triste do meu Salvador Jesus. Deitado sobre o madeiro, estava sendo pregado
como réu e assassino, meu Jesus foi condenado. Lá na cruz morreu Jesus. Lá na cruz morreu Jesus. Suas mãos vertendo sangue e seus pés também furados, o seu rosto tão mimoso foi cuspido e chutado. A coroa de espinhos que causou tanta aflição, tudo isso ele sofreu pra nos dar a salvação. Lá na cruz morreu Jesus. Lá na cruz morreu Jesus. Seu corpo ensanguentado foi tirado ali da cruz, numa sepultura nova foi sepultado Jesus. Os discípulos choravam a falta do meu Senhor, mas logo veio a notícia que Jesus ressuscitou. Lá na cruz morreu Jesus. Lá na cruz morreu Jesus. Num gesto muito glorioso, meu Jesus foi para o céu, deixando sua promessa que muito em breve há de voltar. Orando e vigiando, nós devemos sempre estar, esperando o momento que Ele vai manifestar. Lá na cruz morreu Jesus. Lá na cruz morreu Jesus. É muito bom ter você comigo nessa manhã. Que Deus abençoe você que está chegando agora nessa live. E se esta é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. E se você já acompanha nossas manhãs, é uma alegria ter você novamente conosco. Se você quiser, escreva aí nos comentários apenas uma coisa. De onde você está nos acompanhando? Vamos saber quantas pessoas estão começando essa manhã conosco. E enquanto isso, vamos ouvir mais um louvor que toca o nosso coração. Enquanto você ouve esse louvor, quero fazer um convite. Se você conhece alguém que precisa começar esta manhã ouvindo a palavra de Deus, então faça isso, compartilhe essa live com essa pessoa, convide ela para acessar e poder ouvir a palavra de Deus. A melhor oração é o amar. A melhor oração é o amar. Se não sabes amar, tu não podes
ensinou, nada vale a fé sem o amor. A melhor oração é o amar. A melhor oração é o amar. Se não sabes amar, tu não podes orar. A melhor oração é o amar. Talvez você que está neste momento na live esteja tudo bem com você, mas alguém que você conhece esteja enfrentando uma luta, uma situação difícil de resolver. Talvez uma pessoa esteja precisando exatamente da mensagem que vamos compartilhar daqui a pouco. Então, compartilhe. Vamos fazer essa palavra chegar mais longe, para mais pessoas. Amém? Bem, meu irmão, meu amigo, nós estamos chegando ao nosso momento precioso. É o momento de nós ouvirmos aquilo que Deus tem preparado para o nosso coração. E eu quero pedir que você fique comigo mais alguns minutos. A mensagem de hoje fala de uma mulher que foi até um poço buscar água. Mas ali naquele poço, ela teve um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus. Ela não estava esperando aquilo. Ela não sabia. Mas naquele encontro, ela descobriu que existia uma sede muito mais profunda. Aqui dentro, na nossa alma, no coração. Ela tinha um vazio no coração que precisava ser preenchido. Jesus sabia disso e por isso Jesus estava ali. Talvez você esteja tentando preencher a sua vida, este vazio, com muitas coisas. Trabalho, mais trabalho, dinheiro, relacionamentos, conquistas, diversão. E mesmo assim você sente que alguma coisa continua faltando aqui dentro. E hoje nós vamos descobrir o que Jesus tem a dizer para quem carrega essa sede dentro da alma. Por isso que eu te peço, se você puder, compartilhe essa live agora com alguém. Não deixe de compartilhar. É muito importante que outras pessoas ouçam essa palavra. Vamos juntos, para a palavra de Deus. Eu te convido a você abrir a sua Bíblia, se estiver por perto, para acompanhar a leitura do texto comigo. A mensagem de hoje é Jesus, a água viva que a nossa alma precisa. Este é o tema. O texto bíblico se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 26. Leitura um pouquinho mais longa, mas é importante a gente entender o contexto. O texto fala da mulher samaritana. O texto começa dizendo assim: os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. E quando Jesus ficou sabendo disso, ele saiu da Judéia e foi para a Galileia. E justamente neste
caminho, ele tinha de passar pela região de Samaria. E ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. E ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. E uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. E a mulher respondeu para Jesus: Senhor, o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não combinavam, não se davam com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que você vai conseguir tirar a água da vida? O nosso antepassado, Jacó, ele nos deu esse poço. Ele e seus filhos e os seus animais beberam a água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. E então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Jesus disse para ela: olha, faz o seguinte, vá chamar o seu marido e volte aqui. Ordenou Jesus. Mas ela respondeu: olha, eu não tenho marido. Respondeu a mulher para Jesus. E Jesus então disse: olha, você está certo ao dizer que não tem marido, pois você já teve 5 maridos, e este que você tem agora não é de fato o seu marido. Sim, você falou a verdade. E a mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus então disse: mulher, creia naquilo que eu estou dizendo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são estes que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito
e é verdade. A mulher respondeu: eu sei que o Messias chamado Cristo tem de vir. Está profetizado. E quando ele vier, ele vai explicar tudo para nós. E então Jesus afirmou: pois eu que estou falando com você, eu sou o Messias, que vocês tanto esperam. Jesus, a água que a nossa alma precisa. Nós lemos neste momento a respeito de uma mulher que carregava uma história. A Bíblia apresenta uma mulher samaritana que foi até ao poço buscar água. Ela estava carregando um cântaro. Cântaro era aquilo que ela usava para buscar a água. E aquilo fazia parte da rotina daquela mulher. Mas quando ela encontrou Jesus, ela deixou o cântaro para trás. Ela chegou ao poço muito preocupada em matar a sede do corpo. Mas ela encontrou alguém que podia saciar a sede da sua alma. O cântaro ficou para trás porque agora ela tinha algo muito maior para levar, que era o testemunho de que havia encontrado o Messias prometido. E uma coisa interessante é que ele não estava apenas carregando um cântaro. Ela carregava toda uma história que Jesus revelou para ela. Aquela mulher tinha passado por relacionamentos difíceis e provavelmente carregava marcas de sofrimento, de decepções, julgamentos. E talvez por isso estivesse indo buscar água naquele horário. Talvez ela tivesse vergonha do povo. Mas, para a surpresa dela, naquele dia, aconteceu algo diferente. Algo que ela não esperava. O Senhor Jesus estava ali sentado esperando por ela. Jesus sabia que ela iria naquele poço. E isso é realmente maravilhoso, meu irmão. Aquela mulher pensava que estava indo apenas buscar água. Mas não era bem assim, porque Deus tinha preparado o encontro com ela. O Senhor Jesus não estava ali por acaso. Talvez você também tenha entrado nessa live, nessa manhã, sem saber exatamente o que você encontraria. Mas talvez Deus tenha permitido que você chegasse aqui simplesmente porque Ele quer falar com você. Por isso você não está aqui por acaso. Deus tem uma mensagem para o seu coração. Ele quer falar com você nessa manhã. Sabe, o Senhor Jesus, Ele conhecia perfeitamente toda a história daquela mulher. Jesus começa a conversar com aquela mulher. E em um determinado momento, Jesus revelou que conhecia a sua vida. Jesus sabia tudo sobre ela. Sabia dos seus relacionamentos, sabia do seu passado, sabia aquilo que provavelmente ela tentava esconder das pessoas.
Mas Jesus não a tratou com desprezo. Jesus não disse assim: olha, você é uma pecadora e eu não quero saber de você. Jesus não agiu assim. O Senhor Jesus foi e começou a conversar com ela. E isso nos mostra algo muito importante. Jesus conhece toda a nossa história. E mesmo assim Ele continua nos chamando, querendo conversar conosco. Talvez você pense: se as pessoas soubessem quem eu realmente sou, não me aceitariam. Mas Jesus já sabe. Ele conhece seus erros, conhece suas quedas, conhece seus pensamentos. Jesus conhece todo o nosso passado. E mesmo assim Ele está dizendo: venha até mim. É o chamado de Jesus, é um convite de Jesus: vinde a mim. E a realidade é que nós precisamos responder a esse chamado. Por quê? Precisamos. Porque existe uma sede aqui dentro que água nenhuma consegue matar. Jesus disse: qualquer que beber desta água vai tornar a ter sede. A água daquele poço era importante, poderia matar a sede física, mas não poderia preencher o vazio que existe aqui dentro do coração. Talvez esse seja o problema de muitas pessoas hoje. Elas estão tentando matar uma sede espiritual com coisas materiais. Buscam felicidade nos bens materiais, em dinheiro, em relacionamentos, em reconhecimento, conquistas, na casa, o carro, em prazer. Pode até conseguir, mas depois de conseguir aquilo que desejavam, percebe que o vazio continua lá. Porque existe uma sede que somente Deus pode preencher. Existe um vazio que somente Deus pode preencher. E Jesus, então, oferece uma água diferente. O Senhor Jesus vira e disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Veja bem, Jesus estava falando de algo muito maior. O Senhor Jesus estava falando da vida que vem de Deus, a vida que Deus pode dar. Jesus estava falando de vida eterna, de salvação, perdão, misericórdia. Jesus estava falando de transformação, da presença do Espírito Santo em nós. Jesus, ele não estava oferecendo apenas uma solução para aquele problema ou para aquele momento. Jesus estava oferecendo uma nova vida. E Ele continua oferecendo essa nova vida hoje. Porque a verdade é que o Senhor Jesus, Ele não quer apenas mudar as circunstâncias que nós estamos vivendo. Talvez você tenha chegado aqui querendo que Deus resolva apenas um problema. E Deus pode sim resolver esse problema. Deus pode agir nas nossas circunstâncias.
Mas existe algo ainda muito mais importante. Jesus quer transformar você por dentro. Porque nós podemos mudar de emprego, de cidade, de casa, e continuar vazios. Podemos melhorar a nossa situação financeira e continuar sem paz no coração. Podemos começar um novo relacionamento e continuar carregando aquelas feridas antigas, dos antigos relacionamentos. Podemos continuar conquistar muitas coisas e ainda sentir que falta alguma coisa. Mas quando o Senhor Jesus Cristo entra na vida de uma pessoa, sabe, começa uma transformação que nenhuma conquista deste mundo pode preencher. O encontro com o Senhor Jesus mudou toda a vida daquela mulher. Depois daquele encontro, aquela mulher deixou o cântaro e voltou para a cidade, correndo. E ela começou a falar de Jesus, a testemunhar de Jesus. A mulher que talvez fosse evitada por muitas pessoas por causa da sua vida, agora estava anunciando: vinde, veja um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. O encontro com Jesus mudou a direção, toda a direção da vida daquela mulher. E é isso que acontece quando uma pessoa realmente encontra o Senhor Jesus. Ela não permanece sendo a mesma pessoa. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e percebeu que existe uma sede dentro de você. Talvez você tenha tentado preenchê-la de muitas maneiras. Mas você sente que continua faltando alguma coisa. Hoje Jesus está dizendo para você: venha a mim. Vá a Jesus. Você não precisa esconder o seu passado. Você não precisa fingir que está tudo bem na sua vida. Você não precisa esperar ficar tudo perfeito. Venha como você está, do jeito que você está, de onde você está. Jesus conhece a sua vida, Jesus conhece a sua história. E Ele está te oferecendo nesta manhã perdão, salvação e uma nova vida, vida eterna. Uma vida abundante. E se você está aqui hoje e nunca entregou sua vida a Cristo, hoje pode ser o seu momento. Você pode falar com Ele aí onde você está. Jesus, eu reconheço que eu preciso de Ti. Perdoa os meus pecados. Entra na minha vida, transforma o meu coração. Senhor Jesus, conduza meus passos. Eu quero receber essa vida que somente o Senhor pode dar. Amém? Faça essa oração. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. E se você fez essa oração com sinceridade, então comece a buscar a Deus diariamente, leia sua Bíblia, procure orar, procure uma igreja que ensine fielmente a palavra, não importa qual denominação você seja, mas vai se reunir com outras pessoas que creem em Jesus. Não importa em qual denominação. Se você é cristão, vá se reunir. Eu quero convidar você nesse momento para fazer uma oração.
Senhor nosso Deus, Senhor Jesus, alcança cada pessoa dessa manhã que está nessa live. Tu conheces o coração de cada um. Aqueles que estão sentindo esse vazio, que tu possa estar preenchendo esse coração com a tua presença. E aqueles, ó Pai, que estão distantes, que tu possa estar chamando eles para perto de ti. Perdoa pecados e transforma, Senhor, vidas nessa manhã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero deixar com você uma frase final. A água deste mundo pode matar a sede do corpo por algum tempo, mas somente Jesus pode saciar a sede da nossa alma. E eu quero agradecer de coração a todos que estiveram comigo nessa manhã. Obrigado pela sua presença, pela companhia e por compartilhar esse momento de fé e esperança. E se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir sobre Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa e a sua família. Espero você para a próxima live, Manhãs com Esperança. E até lá, permaneça firme na presença de Deus. Amém? Com Jesus a morada feliz, prometida e segura no céu, avistamos o santo país, pela fé na palavra de Deus, no celeste porvir, com Jesus no celeste porvir, no celeste porvir, com Jesus no celeste porvir. Paciente podemos penar, se sofrermos por nosso Jesus, pois sem culpa, sem falta ou pesar, viveremos no reino da luz, no celeste porvir, com Jesus no celeste porvir, no celeste porvir, com Jesus no celeste porvir. Descanso perfeito eternal, desfrutando o labor que passou, cantaremos em tom triunfal os louvores de quem nos amou, no celeste porvir, com Jesus no celeste porvir, no celeste porvir, com Jesus no celeste porvir. Eu tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração, no meu coração, no meu coração. Eu tenho uma fonte de água viva jorrando
meu coração, no meu coração, no meu coração. Quem quiser desta água, Jesus tem para dar. A fonte está correndo pra todos saciar. Quem beber desta água jamais sede terá. Assim Jesus falou, eu posso confirmar. Como disse meu Jesus, assim aconteceu. Quando eu aceitei, esta fonte em mim nasceu. Eu tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração, no meu coração, no meu coração. Eu tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração, no meu coração, no meu coração. Quando eu bebi da água que Jesus me deu, também dentro de mim uma fonte nasceu. A palavra de Deus é fonte de amor. O sangue de Jesus transforma o pecador. Se queres desta água, Jesus também te dá. E para toda a vida sempre dela terás. Eu tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração, no meu coração, no meu coração. Eu tenho uma fonte de água viva